Oi, Rita, tudo bem? Vamos bater um papo enquanto eu termino aqui de me arrumar? Whey é ultraprocessado? É saudável? Meu Deus, me desculpa, fui muito sem educação, nem me apresentei. Oi, Rita, eu sou a Cami Argeri, sou farmacêutica, pós-graduada em neurociência e comportamento, especialista em rotina saudável e emagrecimento feminino. Aí, de repente, muita gente começou a pedir receita diet. Olha, fulana ou Beltrano, me conta. Por que você quer uma receita com adoçante? Porque é mais saudável. Menina, a gente sabe que a desinformação é um dos maiores problemas que a gente tem, porque eles assistem vídeos de médicos, pessoas da mídia que são influentes, e muitas vezes eles não são nem ensinados como pesquisar se aquela informação é verídica ou não. Então, realmente causa essa confusão e eles acabam acreditando no que falam pra eles e não no que é verdade, né? É um perigo mesmo. Olha que interessante. Hoje muita gente já sabe que ingerir adoçantes não é mais saudável. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas evitem o uso de adoçante. Nesses 25 anos do Panelinha, eu já vi um montão de modismos nutricionais. Ainda dos anos 2000, resolveram que o que engordava era a gordura. Só que depois, o problema eram as calorias e tudo tinha que ser light. O problema era o carboidrato e as prateleiras do mercado foram invadidas por produtos low carb. Claro que ficam alguns ruídos na cabeça das pessoas. Realmente, esses ruídos, eles ficam porque as pessoas acabam tendo essa política de 8 ou 80, né? O extremismo. Eles não sabem identificar realmente a quantidade, o quanto daquilo faz mal, pra quem faz mal. Então, a gente tem esse problema, né? A comida de verdade está sempre lá, alimentando os seres humanos desde que a gente nem era Homo sapiens. Aí é uma questão de crença pessoal mesmo, né? Então, vou deixar pra lá. Sabe o que mais é fonte de proteína? Arroz com feijão. Leite, carne, ovos, peixe, frango, semente. É verdade, a gente tem aí na natureza tudo que a gente precisa pra sobreviver. A gente foi criado de um jeito feito mesmo. E ela fornece tudo que a gente precisa mesmo. Proteína, carboidrato, aminoácidos, fibras. É maravilhoso isso. Inclusive, de acordo com os dados da POF 17 e 18, entre os 20% mais pobres, menos de 3% tem déficit de proteína. Bom, basicamente porque a gente come arroz e feijão. Essa dupla soma todos os aminoácidos que formam uma proteína completa. Eu acho que um dado interessante pra gente trazer aqui, além de dados superficiais, ou dados que são difíceis da população interpretar, porque como a gente meio que sabe, já falamos sobre isso lá no começo, as pessoas não foram muito ensinadas a interpretar dados, né? Quanto de proteína prato de arroz com feijão fornece para o organismo? Porque isso é interessante, explicar para as pessoas o quanto que elas precisam comer de arroz com feijão para ter um aporte suficiente de proteína. Eu acho que esse é um dado interessante também. E ó, para você que tá vendo essa conversa, tá legal, né? Eu tô gostando desse bate-papo com a Rita. Comenta aqui nesse reel que eu vou te mandar um arquivo maravilhoso falando sobre essa questão de proteínas, whey protein e a nossa dieta. Comer arroz com feijão no almoço, no geral, já seria suficiente para, abre aspas, bater a meta diária de proteína. Agora tudo tem que ter meta, né? Ai, Ritinha, olha a gente generalizando de novo, né? Tirando sarrinho aí das palavras que o pessoal usa. Por que será que se usa bater meta de proteínas? Porque o nosso corpo, para ele sobreviver, ele precisa. Né? O nosso corpo, apesar de nós sermos uma ciência natural, o nosso corpo, ele também usa ciência matemática. E muitos estudos foram feitos para chegar nessa meta diária de proteína. Então, sim, há uma meta. E há uma meta a diferentes pessoas. E não só porque elas são indivíduos diferentes, mas há uma meta porque elas próprias têm objetivos diferentes. Ai, desculpa, assim, eu tá te cortando, tá? Mas só pra falar rapidinho. Por exemplo, uma pessoa que ela sente muita fome no fim do dia e à noite. Muito provavelmente, quando a gente vai estudar e pede pra ela fazer, sabe, o diário alimentar certinho dela, sabe o que a gente percebe? Que ela tá comendo muito carboidrato e tá comendo pouca proteína. E é a proteína que dá saciedade. Então, talvez por isso que a gente precise se atentar a essa meta. Então, é importante, sim, atentar a essa meta. Só lembrando, carne, peixe, frango, ovos não são proteínas. Eles são fonte de. Chamar esses alimentos de proteína é uma enorme gafe alimentar. Aí a gente comete umas gafes de vez em quando, né? Mas eu acho que todo mundo tá sujeita, né? Então, vamos deixar passar essa parte também. O médico Cássio Andreoni, que é urologista do Einstein, em uma matéria do jornal O Globo intitulada A Dieta Hiperproteica Traz Riscos para a Saúde, explica que o consumo indiscriminado de barrinhas proteicas, iogurte proteico, cookies proteicos e também de whey, isso pode causar desde pedra até lesões permanentes nos rins. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente relaciona alguns sintomas com coisas que ainda não foram estudadas, né? Então é super importante essa observação do dia a dia, do que tá acontecendo ali no dia a dia, do médico que ele tem recebido no consultório dele. Mas antes de alertar, assustar a população, que mais uma vez, né? Vamos voltar a falar, vamos combinar aqui que às vezes a população consegue interpretar realmente esses dados científicos. Então, antes da gente assustá-las e já pegar e associar o consumo de proteína, que a gente sabe que
uma dieta proteica, só proteica, é uma dieta burra mesmo, né? Então, nosso corpo, como a gente já tinha falado disso, né? Nosso corpo, ele precisa de todos os componentes, não apenas de proteína. Então, realmente, a pessoa que faz uma dieta só proteica, cortando as outras coisas, tá tomando uma decisão muito inteligente. Mas acho que a gente precisa de um pouco mais de estudos antes da gente propagar como realmente sendo a causa, né? Ou explicar essa questão. Que tipo de paciente é? Acho que essa é uma informação importante também pra gente colocar aqui, você não acha? O meu radar costuma captar modismos nutricionais, eu prefiro não me arriscar. Rita, desculpa, sabe, às vezes esse jeito que eu tô falando, né? Eu acredito que você tenha aí já um script, talvez um teleprompter na sua frente, falando essa informação que você separou aí pra falar com os seus seguidores. E eu tô aqui só fazendo minha chapinha, me arrumando aqui pro dia e, né, blá, blá, blá. Então, você me desculpa se às vezes o jeito que eu falo não tá tão eloquente como se eu estivesse lendo num teleprompter. Mas eu acho que aqui a gente tem um problema. Chamar o whey protein de modinha. Ai, amiga, desculpa te falar isso. Desculpa mesmo, tá? Mas há quanto tempo o whey protein vem sendo usado como suplemento? Sim, você tá super certa, é suplemento. A pessoa que busca o whey protein, ela precisa já estar com uma alimentação muito ok, que eu brinco até com as minhas alunas que eu falo que é o básico bem feito, pra depois pensar em usar o whey protein. Mas chamar de modinha, amiga, vai estar se igualando a esse pessoal aí que fica querendo assustar todo mundo, sabe? Me ajuda a te ajudar. Na nutrição, vale aplicar o princípio da precaução, que protege a gente dos riscos dessas abordagens sem comprovação ou consenso científico com base em evidências. Mas, amiga, você tava indo tão bem. Sem comprovação. Gente, se você comentou aqui no Reel, agora eu tô falando com você, não a Rita, você já recebeu o documento. Então aí você vai lá dar uma olhada se realmente o uso de whey protein é algo que é indicado sem comprovação. Amiga, tava indo tão bem e agora no final você me dá uma bola fora dessa.